E aí, tudo bem contigo? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para mais uma questão da prova da FUVEST e o assunto é gravitação. Acompanha comigo o texto. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra em uma altitude h. A aceleração da gravidade terrestre dentro dessa espaçonave é. Veja que a resposta é dada em função de gt, e você olha comigo aqui no Note a Dot, gt é a aceleração da gravidade na superfície da Terra, e também a resposta é dada em função de rt, que é o raio da Terra. Como é que a gente vai obter, então, a gravidade criada pela Terra lá na estação espacial? Primeiro eu convido a você a enxergar a situação. Então vem cá, olha. A situação é essa, ó. Nós temos aqui a Terra, aqui nós temos a superfície da Terra, e afastado a uma altitude h, e lembre-se que altitude é a distância da superfície da Terra até onde está ali a estação espacial lá em cima. Então, essa altitude ele chamou de h, vamos deixar marcado aqui, tudo bem? Veja que ele diz também do raio da Terra. Então, o raio da Terra, eu posso olhar, por exemplo, olha, vamos imaginar que aqui é o centro da Terra. Então, o raio da Terra pode ser, por exemplo, essa distância do centro à borda, ou daqui até aqui também, nessa distância aqui também é o raio da Terra. Eu vou marcá-la assim, tá bom? Ó, vamos colocar aqui então, ó, aqui é o centro da Terra. Então, aqui é o raio da Terra, RT. Tá legal? Vamos deixar marcadinho aqui. Beleza. Ele quer calcular a aceleração da gravidade criada pela Terra lá em cima, naquela estação espacial. Professor, eu não tenho nem ideia de como é que faz isso. Você tem sim, olha, porque você vai lembrar comigo uma coisa mais simples. Quando você no ensino médio estuda aceleração da gravidade, além de você lembrar de cinemática, queda livre, lançamento parabólico, você lembra também que a aceleração da gravidade ela está envolvida lá na força gravitacional, que você chama de força-peso. Você lembrou disso? Então vem aqui comigo, olha, eu vou deixar por alguns instantes essa situação, porque eu preciso lembrar com você um fato para a gente poder voltar, tá bom? Então vem comigo aqui, olha, vamos imaginar que nós temos aqui a Terra, tá legal? Aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou escolher, por exemplo, um ponto qualquer. Esse ponto pode ser na superfície da Terra, como é citado no texto, mas pode ser um ponto um pouco acima da superfície da Terra. E eu vou fazer esse ponto um pouco acima da superfície para tornar o que eu vou dizer mais geral, tá bom? Legal. Então vamos considerar um ponto aqui, um ponto P, nas proximidades da superfície da Terra, um pouco mais acima, podemos dizer assim. Bom, ele quer que se eu pedisse para você assim, ó, olha, nesse ponto P, eu queria que você calculasse a aceleração da gravidade. Aí vamos parar um pouquinho e pensar assim, olha, o primeiro contato que você tem com a aceleração da gravidade é quando, por exemplo, você pega uma situação desse tipo aqui, olha, a caneta está aqui, né? Então, se eu solto essa caneta, ela parte com velocidade zero e você vê nitidamente que ela acelera. E lá na aula de cinemática, você fala que a aceleração da caneta é a aceleração da gravidade, não é isso? Então, eu vou reproduzir isso aqui. Então, nesse ponto P, eu vou chegar aqui e colocar um corpinho, olha só, um corpinho de massa eminho. Pode ser? Vamos fazer aqui comigo, então, ó. Então, nesse ponto P, eu vou pegar um corpúsculo como se fosse essa caneta, entendeu? De massa eminho. Legal. O que vai acontecer? Bom, você sabe que esse corpo ele é atraído pela Terra através de uma força que você chama força gravitacional. E lá nas aulas de mecânica, a gente chama também de força-peso. Então, aqui, ó, força gravitacional e força-peso, nesse contexto aqui, eu posso considerá-los como sinônimos, tudo bem? E como é que eu aprendi a calcular a força-peso? Pois é, a força-peso, você faz assim, ó, peso é a massa que foi colocada ali vezes quem? Exato, vezes a tal aceleração da gravidade naquele ponto. Beleza, até aí não é novidade para você, tranquilo? Agora, veja uma coisa. Acontece que essa força-peso,
que é também a força gravitacional, existe uma outra maneira de você calcular. Aí a gente entra no campo da gravitação. Você lembra da lei de Newton da gravitação universal? Lembra disso? Como assim, professor? Vem cá então, olha. Essa força que a gente chama de força gravitacional é sempre a força trocada entre duas massas. Você sabe, massa sempre atrai massa. Então, olha o que acontece. Eu vou chamar a massa da Terra de mt, entendeu? Massa da Terra, mt. Bom, eu vou pegar aqui o centro da Terra, que eu vou chamar de C, até o centro desse corpo aqui. Aqui é o ponto P, por exemplo. Pode ser? Beleza. Então, perceba que existe uma distância que vai do centro da Terra, vou deixar marcado aqui do lado para vocês, até o centro de massa daquele corpo. Tudo bem? Eu vou chamar essa distância de d. Tá legal? Então, aqui na gravitação, toda a distância, guarde bem isso, é tomada sempre de centro a centro, quer dizer, do centro da Terra até o centro daquele corpo. Vou chamar de d essa distância. Newton, em 1689, ele estuda que essa força gravitacional entre duas massas, que eu vou chamar de Fg, é dada por Gzão, que é uma constante universal de gravitação, tem um valor que é 6,7 vezes 10 a menos 11, mas você não precisa se preocupar com isso nesse problema, tá bom? Vezes a massa do primeiro corpo, que pode ser a massa da Terra, de massa mt, vezes a massa do segundo corpo, que é o eminho, tudo isso dividido pela distância entre eles ao quadrado. Talvez essa seja a novidade para você, essa equação número 2. Mas entenda, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que eu posso calcular essa força gravitacional de dois jeitos. Fazendo assim, como você fez aqui, professor, a força gravitacional é a mesma coisa que a força-peso, que é mg, aquela que eu já sabia no meu ensino médio. Pois é. Agora, quando a gente entra no campo da gravitação, quando você tem duas massas, essa mesma força gravitacional é dada pela lei de Newton da gravitação universal, que é essa expressão 2 que eu acabo de colocar para você. Tudo bem? Agora, veja que bacana. Veja que a equação 1 e a equação 2 te levam ao mesmo resultado, que é a força gravitacional. Então, nós podemos igualar essas duas equações, não podemos? Então, se você igualar, então olha lá, igualando a equação 1 e a equação 2. O que a gente pode dizer então? Vamos lá? Fg igual a Fg. Bom, o primeiro Fg, que é igual ao peso, olha lá, esse Fg que é igual ao peso, que é dado por massa vezes a aceleração da gravidade. Muito bem. Isso é igual a Gzão, massa da Terra, vezes a massa do corpúsculo que ali coloquei, dividido pela distância do centro da Terra até o centro do corpo ao quadrado. Perceba, a massa corta. A massa do corpo de prova cortou. O que sobrou? Sobrou que a aceleração da gravidade, que também é conhecido como vetor campo gravitacional, tá bom? É dada por G, que é uma constante universal de gravitação, vezes, deixa eu colocar melhorzinho aqui, Gzão, isso, vezes massa da Terra dividido pela distância ao quadrado. O que você obteve nesse resultado aqui? Olha bem, porque isso aqui é muito legal. Para que serve essa expressão que você acaba de trabalhar comigo? Ela serve para você calcular, guarde bem, anote aí, ela serve para você calcular a aceleração da gravidade produzida pelo planeta, no caso, o planeta é a Terra, porque aqui é mt, massa da Terra, dividido pela distância, cuidado, do centro do planeta que criou a gravidade, no caso, centro da Terra, até o ponto onde você deseja calcular a aceleração da gravidade. Tudo bem? Beleza? Guardou então? Agora, é que nessa questão eu não preciso dessa interpretação, mas não esquece, esse G que você trata como aceleração da gravidade também é conhecida como intensidade do vetor campo gravitacional. Tá bom? Então, professor, se ele me pedisse nessa questão, calcule
a intensidade do campo gravitacional em tal ponto é a mesma coisa que ele pedir, calcule a aceleração da gravidade criada por esse planeta em tal ponto. Beleza? Tudo bem? Então tá. Agora que a gente sabe disso, a gente pode fazer assim, olha, por exemplo, e se eu quisesse calcular a gravidade bem ali, ó, na superfície da Terra, ó, nesse ponto que eu vou chamar de ponto S aqui da superfície. O que que eu faço? Olha aí, essa expressão é para isso. É para calcular a gravidade no ponto que você quiser. Por exemplo, aqui o ponto P está uma distância D lá em cima, tá? Agora, e se eu pedir para você assim, vem cá comigo, ó. E se eu pedir para você assim, olha, eu quero que você calcule a aceleração da gravidade G na superfície, ó, superfície. Como é que fica então? Fala para mim. Copia aqui, ó, G, Gzão, que é uma constante, massa da Terra, porque é a Terra que está criando esse campo gravitacional. Agora veja, hein? Agora responde para mim. Qual a distância que eu trabalho? Olha lá, na gravitação é sempre de centro a centro, quer dizer, do centro da Terra até a superfície da Terra. Que distância é essa, minha gente? Olha para mim, marca aqui para mim, ó, quem que é essa distância? Isso! A distância aqui é o raio da Terra, professor. Pois é. Então fica o raio da Terra ao quadrado. Se for mais longe, eu vou usar essa distância D. Você percebeu então que você tem uma relação geral de como calcular a gravidade, tanto na superfície como em qualquer outro ponto? Beleza até aí? Tranquilo? Então agora eu estou preparado para fazer a questão da FUVEST. Tá? Lembra que aqui no ABC da Física a nossa proposta é ensinar a matéria, tá certo? Resolvendo exercício. Eu não vou resolver exercício por resolver, tá certo? Vamos lá então. Vem comigo. Agora eu estou preparado para pegar essa questão, professor. Pois é, vem cá então, olha. Volte um pouquinho comigo aqui, ó. A pergunta foi, calcule, olha que interessante, olha como clareia agora a tua ideia. Quer ver? Ó, vamos lá. Ele quer que você calcule a aceleração da gravidade. Ah, ele quer o G, professor. Isso. Aceleração da gravidade terrestre significa o quê? Criada pela Terra. Parabéns. Dentro dessa espaçonave. Aí eu fiz o desenho aqui, lembra? Ó? A estação espacial, segundo consta no texto, está a uma altitude h. Agora, perceba uma coisa. Ele quer a resposta da gravidade lá na estação espacial em função da gravidade da Terra na superfície, entendeu? Então, eu vou ter que trabalhar o seguinte. Então, vem cá comigo, olha. Por exemplo, se eu estivesse aqui, ó, com uma bolinha aqui, tá vendo? Aquela bola de masseminho bem aqui na superfície, eu teria qual aceleração da gravidade? Isso, ó, você teria o GT, professor. Ó, então, essa flecha aqui para baixo simboliza a aceleração da gravidade em que ponto? Na superfície da Terra, que ele chamou de GT. Mas, professor, o que ele está querendo? Ele está querendo que você calcule a aceleração da gravidade aonde? Aonde? Lá na espaçonave. Então, olha lá, pega aqui um ponto da espaçonave. Faz de conta que você está lá na espaçonave, ó, segurando uma maçãzinha ou essa canetinha. Então, assim como você segurava essa canetinha aqui na superfície da Terra, faz de conta que você está segurando essa canetinha lá dentro da estação espacial. O que vai acontecer? É claro que ali, na hora que eu soltar aquele objeto, também vai ter uma aceleração da gravidade, não é? Então, moçada, marca para mim isso aqui, ó. Lá na estação, a gente vai ter uma gravidade, uma aceleração da gravidade que eu vou chamar de GE. Percebe? E você consegue perceber a diferença entre elas? Qual a diferença? É a distância, né, professor? Ó, da superfície até o centro da Terra eu tenho uma distância próxima. Pois é. Agora, do centro da Terra até lá em cima, aumenta a distância. E de acordo com esse resultado que a gente viu aqui, professor, ó, a aceleração da gravidade depende da distância. Quanto mais longe, menor a aceleração da gravidade criada pela Terra lá na estação. Então, ele quer que você compare a gravidade criada pela Terra em sua superfície com a gravidade criada pela Terra aonde? Lá em cima, lá na estação espacial. Beleza? Como é que a gente faz isso então? Vamos lá. Aí você vai fazer assim, olha. A gravidade então da Terra, GT, aí você vai usar esse resultado aqui, ó.
tá bom? Vou trazer aqui para você não esquecer, tá? Vamos trazer esse carinha para cá, ó. Traz ele para cá, ó. Vamos deixar ele aqui do seu lado para você não esquecer, ó. Vou deixar bem aqui, ó, certo? Então vai lá. Então vamos calcular primeiro a gravidade na superfície da Terra. Como é que fica então? Gzão, massa da Terra, porque é ela que está criando essa gravidade. E qual que é a distância? Ó, da superfície S até o centro é o raio da Terra. Isso, ao quadrado. Deixa guardadinho isso aqui, tá bom? Beleza. Agora você vai fazer a mesma coisa. Como é que fica a gravidade criada pelo planeta Terra lá na estação espacial, que é o GE? Como é que fica? Gzão é uma constante. Massa da Terra, porque é a Terra que está criando essa gravidade. Agora, preste atenção. Qual é a distância? Opa, na gravitação, toda a distância é tomada de centro a centro. Opa, então você consegue perceber que essa distância é quem? Isso, ó, é a altitude mais o raio da Terra. Olha que legal, hein, moçada? Tudo bem? Então fica, essa distância é o raio da Terra mais a altitude, tudo isso ao quadrado. Beleza. Veja que agora nós temos duas expressões. O que eu vou fazer? Olha, ele quer a resposta do GE em função do GT. Então eu vou ter que misturar essas duas. Como assim, professor, misturar essas duas? Perceba. Veja. Veja que você tem aqui GMT, aparece aqui e aparece aqui, não é verdade? Então eu vou fazer o seguinte, esse GMT aqui eu vou colocar em evidência. Pode ser? Manda lá, professor. Como é que fica então? Ó? G vezes MT igual, dá uma cruzada aqui para mim, ó. Fica o quê? GT vezes o raio da Terra ao quadrado, tudo certo? Tá bem no cantinho ali, pronto, melhorou a tela para você, né? Agora você vai pegar esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, que é isso, e vai colocar aqui, ó. Ah, professor, que bacana. Então, como é que fica isso, ó? Vamos lá, então? Vamos fazer aqui embaixo? Então, vai lá. GE, gravidade criada pela Terra lá na estação espacial, GE, né? Igual, o que é o GM, professor? GM, olha lá, ó, você vai trocar por quem? Isso, ó, você vai trocar por GT vezes o raio da Terra ao quadrado. E tudo isso vai ficar dividido por quanto? Dividido por, olha lá que legal, RT mais H ao quadrado. Nossa, professor, está chegando na resposta. Pois é. Olha só então, gravidade criada pela Terra lá na estação espacial é o quê? GT. Esse 2 aqui não é um expoente comum, então eu posso fazer assim, ó, abrir um parênteses aqui e fazer assim, colocar todo mundo no parênteses, ó, RT, o 2 fica para fora, RT mais H. Olha que beleza, pessoal. Olha aí você chegando na resposta. Tá aí, ó. GT que multiplica RT, RT mais H quadrado é a alternativa letra D, não é isso? Isso, confirmando aqui, letra D. Beleza, moçada? Maravilha. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like, né, para o nosso canal crescer um pouquinho mais. Muito obrigado, galera. Um grande abraço, bons estudos para vocês e até a próxima.